Você, aqui a apresentação. Então, vamos lá. Bom dia, né? Eu sou Manuel dos Santos e estou nesse momento aqui apresentando a proposta técnica que foi pensada pela Insight Políticas Públicas, juntamente com a Câmara Técnica de Educação do Consórcio CDS-LS, a convite de Cláudia e de toda a equipe, né? E também da rede aqui, chegou uma chamada para nós, e nós prontamente atendemos, tá? A Insight Políticas Públicas, ela tem, né, essa visão de atuar na formação, na gestão e inovação para uma educação pública de qualidade social, aqui na Bahia. Ela é situada em Presidente Tancredo Neves, né, mas a gente atua em toda a região aqui, sul da Bahia, Baixo Sul também, a gente atua no sudoeste, enfim, onde nós somos convidados, nós vamos, né. Ela é uma empresa, uma organização especializada em formação e desenvolvimento humano, planejamento e gestão de políticas públicas educacionais participativas. Gosto muito de enfatizar essa dimensão participativa, né, porque isso é um diferencial. Geralmente não vamos com um pacote pronto, assim, a gente escuta o município, ou os municípios, as necessidades, e a partir disso a gente vai desenhando aquilo que faz sentido para o município. E isso eu percebo que é um diferencial nosso, né? Então, nós atuamos também com foco na cocriação, né, de condições que favoreçam o desenvolvimento do potencial criativo, da autonomia e da liderança dos sujeitos, né, preparando-os para exercer funções estratégicas nos territórios onde nós atuamos, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação social. Acho que isso é fundamental e tem essa coerência com essa dimensão participativa nossa. Nossa missão, então, visa promover condições para impulsionar o desenvolvimento humano, despertando o potencial criativo e intangível para desenvolver capacidades das pessoas, né, preparando-as para ocupar posições estratégicas de liderança. Isso é fundamental. Então, nós não queremos ficar no município, né, nós não queremos substituir a função dos funcionários, mas nós queremos apoiá-los no desenvolvimento das suas funções. Então, isso conectando e transformando positivamente as políticas e serviços prestados à sociedade. Nós temos nos preocupado muito com essa questão, né, eu tenho me especializado em políticas públicas, meu doutorado foi em políticas públicas, meu mestrado também foi em políticas públicas, e aí eu tenho muito esse olhar na questão do monitoramento participativo, né, da coleta e análise de dados para a avaliação da prestação do serviço público. Isso a gente vem desenvolvendo, na verdade, a Insight Políticas Públicas, com essa visão, né, de nos tornarmos uma organização referência em planejamento, implementação e gestão de políticas públicas no contexto educacional. E aí, justamente, o nosso foco é na área de desenvolvimento humano, como eu já falei, né? Planejamento, gestão de políticas públicas, nessa dimensão participativa, com foco em 4 eixos de atuação: gestão e articulação interinstitucional e intergovernamental, porque nós fazemos essa, né, intersecção entre o terceiro setor, governo, município, né, e a sociedade. Gestão educacional e gestão escolar, essa é uma área que me encanta muito, gosto muito, né, também, assim. E agora nós também estamos entrando na dimensão da educação e direitos humanos, principalmente com foco na prevenção e combate ao trabalho infantil, ao bullying e à discriminação também no contexto escolar, isso por uma demanda de um apoiador nosso, de uma parceria do trabalho que nós desenvolvemos aqui, e com o olhar no acompanhamento e monitoramento das ações estratégicas, né? Mais lá na frente eu detalho um pouco sobre isso. Aqui é uma representação da nossa atuação, né? Governos, município, né? Na verdade, nosso foco é no município, terceiro setor e área de pesquisas também, né? Como eu falei, fiz mestrado, né? Especializações, doutorado, e esses conhecimentos produzidos eles têm me auxiliado no desenvolvimento de produtos e de inovações também para o setor público. Esse é o principal objetivo e isso tem sido bem interessante. Aqui a representação na área do governo, o que a gente tem feito, né? Então, a gente tem apoiado no monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação, principalmente Maraú, Aurelino Leal, né? Então, isso é um trabalho bem interessante. Nós também, em 2022, entramos para fazer processos seletivos de gestores escolares, né, com base em critérios técnicos de mérito e desempenho. Então, a gente já fez diversos processos, né, e o último que a gente fez foi no ano passado, em dezembro de 2024, em Gandu, foi bem legal. Aqui eu trago uma representação
de uma construção e apresentação do plano de gestão para a comunidade escolar, numa audiência pública. Então, isso foi, assim, bem interessante, porque movimenta a comunidade escolar. Para além disso, a gente também realiza jornadas pedagógicas, encontros formativos, e aqui a gente tem diversas ilustrações de palestras, oficinas, encontros formativos em diversos municípios aqui no sul da Bahia. E no terceiro setor, nós temos uma parceria com a Agência de Desenvolvimento Regional do Sul da Bahia, DR, né, que é instituída pelo Instituto Arapiaú. Temos também participação da Mondelez e de outros parceiros técnicos que nos dá o suporte para realizar o programa Compromisso com a Educação, e nessa parte nós assumimos a frente de qualificação da gestão escolar, né? Então atuamos aí em Gandu, Laje, Una, Uruçuca, e estamos no processo de expansão. Aqui a gente vem fazendo um trabalho de diagnóstico, avaliação institucional, análise de dados, olhando os dados de aprendizagem, né? SAEB, indicadores externos, mas também produzindo internamente, e a partir disso movimentando a construção do plano de gestão, trazendo a formação nas dimensões da gestão escolar e da gestão educacional para pensar, né, a processos de inovações com o objetivo de melhorar resultados. Pesquisa que eu já falei, né, o meu doutorado foi sobre o uso de tecnologias cívicas digitais no contexto escolar para o monitoramento cidadão, né? O cidadão faz a coleta do dado, analisa os problemas identificados, pensa a solução e implementa isso em parceria com a Secretaria de Educação, com órgãos de controle, com professores, comunidade e, enfim, para melhorar o serviço público. Então, isso aqui é algo bem interessante, que isso tem sido aplicado agora, nesse momento, quando a gente vem para fazer uma avaliação institucional com o uso da tecnologia, sistematizando tudo isso, trazendo os dados para análise na dimensão da secretaria, da escola, e isso tem sido bem bacana. A gente fez, no terceiro setor, um trabalho, né, que é, além do compromisso com a educação, a gente apoiou a Câmara Técnica de Educação lá atrás, com o Instituto Natura, com a Arapiaú e com Mônica, com a Oficina Municipal, né, então, assim, um trabalho de muita referência, de muita qualidade, e, né, tem tido a sua perenidade. Neste momento, estamos aqui como resultado desse trabalho anterior, né, e isso é bem bacana, porque, mais uma vez, me sinto lisonjeado também por estar de volta, né, contribuindo de alguma forma. Na verdade, nunca saímos, né, Cláudia? Então, a gente tem pensado como garantir essa continuidade desse trabalho, e tem sobrevivido, e é uma coisa bem interessante. A gente também tem uma parceria com o Parque Tecnológico, né, do Litoral Sul da Bahia. Eles têm um observatório, e a ideia... Esse não foi muito à frente, esse projeto, acabou que ele ficou em stand-by, mas a ideia era fazer um programa busca ativa territorial, né? A gente começou a pensar, mas ele não foi muito. E também participamos do processo de construção do Centro Integrado de Educação Integral em Serra Grande, né, em Uruçuca, em parceria com o Centro de Educação Integral, né, da comunidade aprendiz. Foi assim, depois, foi o meu primeiro contato com a educação integral, assim, mão na massa, na prática mesmo. E nós fizemos todo um trabalho de mobilização e de escuta da comunidade, para eles pensarem que tipo de escola eles queriam, né, que tipo de sociedade, que tipo de homem, e aí apoiando o centro, né, de referência nesse processo, juntamente com a Arapiaú. E aí isso culminou na construção de um projeto político-pedagógico, né? Hoje nós temos o centro já em construção, em fase de finalização com seus desafios, né, para a sua operacionalização, porque a gente tem desafios de sustentabilidade financeira, né? Como ele é enorme, vai da educação infantil, a ideia até o ensino fundamental dos anos finais e depois do ensino médio, né? Então, é preciso pensar como manter essa estrutura, como formar os profissionais, como pensar, além do projeto político-pedagógico, né, a proposta pedagógica de operacionalização na sala de aula, e a gente está conversando agora para ver como que a gente apoia, né? O Arapiaú tem assumido a gestão, transferido para a DR. E aqui eu entro especificamente na proposta técnica, né, de consultoria e assessoria de serviços especializados em educação integral e em tempo integral, isso muito com olhar para o programa Escola em Tempo Integral, que nós estamos também apoiando a sua implementação no município de Maraú agora, né? Então, para questão de transparência, eu estou diretor pedagógico novamente no município de Maraú, mas eu também continuo com a empresa, não, né, dividindo meu tempo
fazendo o trabalho. E nós chegamos no município de Maraú justamente para reformular, requalificar o plano de implementação do programa Escola em Tempo Integral. Na verdade, a gente está chamando Educação Integral em Tempo Integral, né? Porque trazendo a concepção da educação integral para essa questão da ampliação do tempo. E a gente teve que reconfigurar toda a proposta. Nós não iniciamos logo em fevereiro, quando as aulas começaram, seguramos, porque a gente precisava, transição de gestão, a gente precisava entender todo o contexto, como foi a implementação do programa, reestruturar para a gente fazer um trabalho de qualidade. Mas aí eu detalho isso mais lá na frente. Em relação posso só pedir a palavra um minutinho? Sim. A gente tem também a participação do Antônio, e aí Sim. eu queria colocá-lo nessa conversa. Antônio, a gente já tinha iniciado quando você entrou, mas o Manuel foi chamado pela Cláudia, do CDS-LS, para apresentar a proposta deles, e aí a gente vai juntos, né, fazer o desenho de uma proposta para essa comissão de educação em tempo integral, e você fique à vontade, tá? Vai perguntando, vai dialogando aqui com o Manuel, para a gente ir construindo uma coisa bem bacana para a comissão, tá? Obrigada, Manuel. Bacana. Bom, Antônio, fica à vontade, se quiser perguntar, interromper, tá bom? E eu vou seguindo aqui, tudo bem? Acho que a gente está exatamente no momento agora de entrar na proposta técnica, né? Eu fiz uma apresentação da nossa atuação enquanto insight de políticas públicas, né? Contextualizando todo o nosso histórico, em apoio, inclusive, ao CDS-LS, né? E agora entrando na proposta que foi desenhada a pedido da Câmara Técnica no ano passado, né? Nós tivemos diversos momentos, eu, Cláudia, Lucinete e Lourdinha, que é ex-secretária de Itajuípe, e outros participantes também, para a gente pensar uma proposta naquele momento. Porém, o período eleitoral impediu, né, e a transição de gestão teve muita troca de gestão, e aí muita gente nova entrou, acabou que até o momento a gente não conseguiu fazer, e, enfim, e a ideia, então, agora é essa uma oportunidade da gente pensar isso, tá bom? Então, eu estava no momento da justificativa, falando primeiro que o foco nosso aqui é da escola em tempo integral, da experiência que nós estamos tendo em Maraú, então vou falar muito desse lugar também, da implementação, da experiência que nós estamos tendo em Maraú, nessa requalificação, né, da implementação da proposta da educação integral em tempo integral. E aí, a justificativa para nós aqui, olhando para o todo da Câmara Técnica, é promover a reflexão sobre currículos, políticas e propostas pedagógicas. Destacamos essas três questões, porque isso para mim é importante. Ter um currículo definido, e construir um currículo é um processo desafiador aqui, nós temos percebido isso. Então, quando o município já constrói, já faz seu diagnóstico, constrói a sua matriz curricular, isso facilita o direcionamento, porque define quais são os componentes, carga horária, né, e quais são os conteúdos que hoje a BNCC chama de objetos do conhecimento. Pensar, isso é o norte, pensar a construção da política da educação integral, né, esse é um outro desafio, que são as diretrizes, né, para a implementação da proposta. Mas no meu entendimento, no nosso entendimento, na verdade, na Câmara Técnica, a política sozinha ela não dá conta, porque ela traz as diretrizes gerais, daí para pensar a proposta pedagógica, né, a operacionalização da matriz no cotidiano escolar, isso tem sido desafio também para as redes. Então, nós estamos trabalhando com essas três dimensões, né? Então, essas propostas, elas precisam ser contextualizadas, né, ter um entendimento da concepção de educação integral e em tempo integral, né? Isso é muito importante. O que a gente tem percebido é que tem acontecido iniciativas de ampliação do tempo sem uma preocupação com o que é educação integral de fato, né? E aí a gente tem uma fragmentação. Isso é histórico, mas isso se repete. Isso vem lá do programa Mais Educação, do novo Mais Educação, e agora, nessa perspectiva, também muitos municípios ainda estão atuando, porque tem um tempo regular em que eles implementam, mas daí os alunos vão para casa, vão almoçar, tomar banho em casa, depois eles voltam para o tempo no contraturno, né? Muitos alunos nem voltam, né? Então a gente tem percebido uma desmotivação significativa, especialmente no caso de Maraú, a gente teve esse cuidado de analisar. E a gente fez escuta, então, com a equipe das escolas, com os professores, com os coordenadores, com os estudantes, com os pais, né? Para escutar
como foi a experiência, o que eles queriam que continuasse, o que não deveria continuar. Isso foi bem interessante, porque nos ajudou a construir uma proposta que atendesse à expectativa deles, né? E a gente tem os desafios para essa implementação. Tem infraestrutura adequada? Tem profissional qualificado? Né? Tem transporte para oferecer, para garantir o acesso e permanência desses estudantes dentro dessa perspectiva da educação integral? Porque é mais fácil a gente implementar, focalizar, né? Vamos fazer só com a educação infantil ou só com os anos iniciais, mas a gente tem uma meta lá na Meta 6 do Plano Nacional de Educação e, por sua vez, dos municípios, né, nos planos municipais, que é 50% das escolas, né, em tempo integral e 25% das matrículas. E aí, quando a gente olha a realidade, nós estamos bem distantes. Falando especificamente de Marau hoje, nós estamos atendendo a 5,65%. Né? Então, a gente teria que ter aí um aumento significativo de mais de 300% para a gente conseguir garantir o cumprimento dessa meta do Plano Municipal de Educação, né, até o final do ano que vem, que é da sua vigência. E aí, seguindo, é fundamental discutir as concepções e normativas da educação integral, né, seus eixos estruturantes para garantir práticas educativas contextualizadas, significativas, interessantes, motivadoras, né, e que também tenha essa articulação com a comunidade, com o território, pensando a intersetorialidade, né, porque a educação integral, ela busca o desenvolvimento pleno do sujeito, do educando, centrando nas relações com o meio e com as outras pessoas. A gente não pode pensar, né, uma educação em tempo integral fragmentada. O currículo ele é vital, como eu já falei, assegura a eficácia da aprendizagem, se for bem pensado e bem estruturado e bem planejado, bem implementado e acompanhado também, isso é fundamental. Né? Inspira, isso. Essa ideia todo mundo já conhece, né, que é inspirada nas ideias dos educadores, de Anísio Teixeira, né, a educação integral ela propõe uma abordagem inclusiva e contextualizada, integra as práticas pedagógicas, buscando atender essas necessidades aí dos territórios. Essa proposta, ela visa provocar uma reflexão sobre a prática docente, nós estamos olhando muito para o pedagógico também, favorecendo aprendizagens significativas, pertinentes para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, combinando estratégias metodológicas que devem ser cuidadosas, faltou a concordância aqui, conforme os objetivos do currículo, assegurando o percurso de aprendizagem coerente e relevante. Para isso, nós temos como objetivo geral refletir sobre a concepção da educação integral em tempo integral, com foco na elaboração e implementação de políticas e propostas pedagógicas integradas, articulando saberes e práticas para formação significativa de técnicos das secretarias, eles precisam entender o que é educação integral, quais são os pressupostos legais, metodológicos, né, suas concepções, e como que isso reverbera na prática e na sala de aula, né, para dar suporte aos gestores das unidades escolares, aos coordenadores também, e os articuladores, né, de áreas das redes da Câmara Técnica de Educação. Uma coisa que nós introduzimos foi o articulador de área. Então, porque nós temos monitores que são especialistas, que são licenciados, né, em língua portuguesa, em matemática, em educação física, mas a gente também tem os educadores sociais, que eles têm os saberes populares, eles não entendem, né, da didática, da pedagogia, de avaliação, e a gente trouxe os articuladores de áreas justamente para fazer essa articulação, dar esse suporte e pensar o planejamento junto com eles para fazer uma prática educativa significativa. Porque, por exemplo, em educação física, se a gente trabalha com esporte e for futebol o ano inteiro, os alunos não vão gostar. Então, eles vão se desmotivar, né, vão sair. Como que a gente pensa uma sequência didática, um plano de ensino que dê conta, né, de trabalhar as dimensões das práticas esportivas, trazendo aquelas que são mais interessantes para aquele contexto, né? Então, tem lugar que, queremos futebol, queremos capoeira, queremos judô, queremos balé, enfim, e aí a gente fez uma composição que atende a cada especificidade, a cada realidade, conforme seus objetivos. Os objetivos específicos, né? Apoiar na construção e ou revisão das políticas municipais de educação integral, né? Neste momento, os municípios têm até 30 de junho para implementar suas políticas, elaborar, aprovar no Conselho Municipal, encaminhar para o Executivo aprova o decreto, né, e publica esse decreto da política
com a aprovação do Conselho Municipal de Educação, para colocar lá no CIMEC, para validar a adesão e a continuidade do programa e tendo repasses de recursos, né, olhando especificamente para o programa. Formar gestores, coordenadores e professores para atuação qualificada da educação integral em tempo integral, esse é um grande desafio, e assessorar os municípios também na reestruturação curricular e na organização pedagógica, né? Quem já tem suas matrizes, ok, quem não tem precisa pensar na sua construção, olhando para as necessidades do território e também a organização pedagógica. O que é a organização pedagógica? É a proposta pedagógica, de fato, né, com a concepção, metodologia, perfil de aluno, perfil de professor, né, os conteúdos que serão trabalhados, a construção do plano de ensino, das sequências didáticas, da implementação, da realização das aulas e do acompanhamento disso. Para isso, precisa pensar a estrutura de apoio. A alimentação, né, que é um desafio, o município precisa assumir isso, né, considerando que nós queremos não a fragmentação, mas a continuidade, né, então o estudante ele chega às 7h30, 8 horas, dependendo, se for de 5 horas, de 7 horas, vai até as 15 horas, se for de 9 horas, como é o nosso caso, né, são 3 dias de 9 horas, então ele começa às 8 ou às 7h30, até às 16h30, até às 17 horas, às 16 horas, e assegurar todas essas condições de almoço, banho, descanso, o cuidado, né, tem que ter os monitores para dar todo esse suporte, formação, é uma estrutura desafiadora, mas que é possível de acontecer. Acompanhar desculpe, posso só... Sim, o que apareceu pode. Também, Manuel, nessa questão da manutenção foi transporte, além de alimentação, né? Mais uma coisa para se Como pensar. a gente resolveu? Então, como a gente resolveu? Veja, se a gente faz uma experiência de 7 horas, então, começando às 7 horas, esse estudante vai sair às 15 horas, né? Então, na ampliação do tempo, que começa na parte da manhã, ele vai precisar, então, continuar, ter o almoço, descanso, vai até às 15 horas. Mas aí, o turno da tarde, do regular, começa às 13 horas, né? E aí vai até às 17h20, mais ou menos, em alguns lugares. E esses alunos do tempo integral, né, da educação integral, eles vão ficar esperando de 15 horas até às 17 horas. Na nossa experiência, isso foi muito ruim, porque eles ficam sem alguém para acompanhar, eles se desmotivam, eles ficam esperando, e para resolver essa questão do transporte, a gente pensou, não, vamos pensar 9 horas. Então, na segunda-feira, regular normal, terça, quarta, quinta, horário de 9 horas, começa às 8, vai até às 17, eles vão sair junto com os estudantes do regular da tarde, e a gente não vai ter esse problema de transporte, não vai precisar contratar transporte extra para isso. Foi uma estratégia que funcionou. E a gente foi para o argumento com a comunidade, com a comissão, né, porque o Conselho Municipal de Educação era contra, porque vai ser cansativo, os alunos não vão querer ficar, isso, aquilo, e a gente foi escutar, a gente escutou os estudantes, a gente escutou os pais, a gente argumentou porque essa estratégia era importante, o município não tem condição de financiar mais transporte, né? E essa foi uma questão para a nossa realidade. Então, acho que é uma coisa que pode se pensar. Para além, né, dos municípios que têm capacidade de oferecer transporte, eu acho que é cada realidade olhar para a sua realidade. Então, esse é um desafio. A questão da alimentação é outro desafio, a questão do refeitório, da organização. As nossas escolas não são preparadas para a educação integral, então a gente não tem refeitório adequado, na verdade não tem refeitório, não tem banheiro, né, para banho organizado, e nesse momento, no caso de Marão, a gente está correndo para isso tudo acontecer. Então, a gente fez um mapeamento, a gente fez um diagnóstico de cada escola que fez a adesão ao programa, né, para fazer o levantamento. A partir do que eles disseram que eles queriam, que tipo de educação integral, o que é necessário, né? Quais são os recursos que já tem no banheiro? No caso da creche, por exemplo, bem interessante, né? A gente não tem ainda de 0 a 2 anos e meio, né? Então, a gente atende a partir daí em diante. E aí é preciso ter um trocador, ter, né, o fraldário, ter essas condições que as gestões anteriores não pensaram. E caiu isso tudo para a gente no momento de transição. Nós iniciamos em janeiro, né, na transição, as aulas começaram em fevereiro, a gente não tinha condição nenhuma de começar uma proposta de educação integral dentro do que a gente estava pensando, do que nós acreditamos nessas condições. Ainda agora, a gente está trocando o pneu com o carro andando, mas a gente teve que começar agora, dia 26 de maio, porque outra coisa interessante, o censo estava para abrir em maio, né, e a gente ampliou também o acesso à educação integral para além
das metas pactuadas pelo Ministério da Educação lá no CIMEC. Por quê? Para aproximar da meta, senão a gente iria ficar muito distante, se fosse só, o Ministério colocou, acho que só 100 vagas para a gente, e a gente está com 200 e poucas estudantes hoje, quase 300, ainda é pouco para o universo de 5.400 estudantes, né? Então, e aí a gente foi, de fato, fazer essa organização para atender, para ampliar, né, fazendo o mínimo, mas a gente já começa conversando com os profissionais das escolas, com gestores, coordenadores, planejando, com os monitores, preparando, fazendo formação, indo para campo, fazendo roda de conversa com os estudantes, com os pais, fazendo toda essa preparação e dizendo e colocando claramente, olha, esses são os desafios, mas se a gente não começar 26 de maio, quando o censo abre, que a gente já tem que ter a matrícula da educação integral para registrar no Fundeb, para ter o financiamento desses estudantes no ano que vem, ter mais recursos para viabilizar, né, a manutenção e o desenvolvimento da educação integral, nós vamos perder o bonde, então é melhor aqui não fazer nada. E aí a gente conseguiu mobilizar todo mundo, a gente começou com essa pressão. Então, é uma oportunidade também, olhar para o censo, né? Então, matricular os estudantes da educação integral no censo, no novo Fundeb, também é uma forma de ter mais recursos para investir. Seguindo. Espero ter respondido. Então, compreender o programa, o que é o programa Escola Integral, como ele pode aportar mais recursos, e também tem agora o segundo ciclo, né, de repasse de recursos que os municípios têm, que pode pagar profissional, pode fazer pesquisa. Eu vi que eu acho que tem uma mensagem, se alguém quiser falar, é melhor falar no áudio, que eu não estou vendo. E eu estou na apresentação. Manuel, sou eu, tá? Desculpe. Eu Sim. vou só aproveitar para colocar a Gilmara também na conversa. A Gilmara é representante do COGENFRE, que é Santa Catarina, Certo. e o Antônio, que também está na conversa, é representante do GE4, do GE5, que são do Piauí. Então, Maravilha, a gente já tem bem-vindos. Bahia, Piauí e Santa Catarina. Se vocês quiserem falar para iniciar o diálogo com o Manuel, fiquem à vontade. Isso. É só abrir o microfone e chamar aqui, que eu já paro e já respondo. Acho que a Gilmara está querendo, tá? E pessoal, Tá é isso. O Manuel está com a apresentação aberta, então ele não vê que a gente está pedindo a palavra. Vocês têm que se manifestar aí. Então, eu vou iniciar primeiro pedindo desculpas por estar toda atrapalhada. Eu estou chegando de um exame, tomando um café e me preparando para pegar a 101 para ir para o Paraná, conversar com a ADE do litoral paranaense. Legal. E no frio ainda, né? Deve estar frio. Muito frio, aqui o negócio está pegando. Mas, enfim, é inverno, né? Para nós, inverno é frio mesmo. Para o povo lá de cima, o inverno é chuva, né? Mas, enfim, nós temos uma caminhada com tempo integral, fizemos muitas discussões aqui, criamos um GT, que foi ampliado depois para um GT de gestão democrática, para discutirmos inúmeras questões. Ontem estávamos reunidos em 2 GTs para avaliar essa enxurrada de programas e políticas que o MEC tem colocado para a gente, assim, sem que a gente tenha tempo de implantar algo bem feito, já tem outra coisa correndo, enfim. Mas quando discutimos a política do tempo integral, nós tomamos algumas decisões regionais e fizemos alguns mapeamentos. Como decisões regionais, nenhum dos nossos municípios fez lei instituindo o tempo integral. Todos nós temos decretos aprovados pelo Conselho Municipal de Educação, a fim de que a gente pudesse atender 3 condicionalidades. Primeiro, estávamos todos caminhando para um fim de gestão pública, em que os prefeitos tinham ficado 8 anos na gestão, então sabíamos que haveria troca. E era necessário que a gente desse a autonomia de uma outra gestão olhar e entender o contexto e fazer as adequações necessárias. O outro ponto, tentamos nos decretos definir o que fazer e como fazer. Então, fomos para a Assembleia de Prefeitos e solicitamos que todos os municípios tivessem no orçamento de 24, no orçamento de 25
e agora discutindo o PPA e o orçamento de 26, rubricas específicas para o tempo integral, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E conseguimos, 100% dos nossos municípios têm. Tanto para que a gente possa investir o recurso da pactuação das matrículas, quanto pensar em oportunidades para além da pactuação, entendendo que ela é somente fomento e que ela vai começar já, por conta de uma decisão do Congresso e orçamentária, a sua linha descendente, né? Então, vamos ter que começar a nos virar com o que temos. E definimos um conjunto de possibilidades dentro das características dos municípios. Então, nós temos municípios que têm polos. Essas crianças fazem o seu tempo parcial e vêm para o polo. No polo, elas almoçam e fazem a atividade de ampliação da jornada. A mesma coisa com os do outro turno, né? Se eles estão no polo, almoçam e vão para as escolas. Todas as crianças do polo são pegas e entregues na escola. Então, elas vêm para o polo depois que todas as do regular estão na escola e vão para a escola depois da atividade do polo, antes que o transporte escolar pegue todas as outras crianças. Então, o ponto de coleta e de entrega dos estudantes é sempre a escola de origem do regular. Isso facilitou e muito a quantidade de transporte que a gente precisa ter. O que a gente precisou foi qualificar a logística e as rotas, né? Então, o ônibus com uma rota mais curta e com menos alunos faz o trajeto até o polo de todos os outros. Então, isso facilitou bastante a nossa vida. Não precisamos, assim, nem comprar, nem alugar, nem terceirizar mais veículos por conta do tempo integral. Levando em consideração que a gente contabiliza o tempo de almoço e de translado das crianças entre a escola e o polo como uma atividade de tempo integral, né? Então, isso acontece em alguns municípios. Em outros municípios foram criadas escolas de tempo integral. Algumas já tinham. Então, nós temos uma escola em Bombinhas em que todos os anos finais da rede, todos, são mais de 1.000 crianças, já estão em tempo integral em uma única escola desenhada para isso. Então, a rede inteira trabalha com um único currículo nos anos finais, propondo tempo integral para os adolescentes. Ela é polo, ela é referência na nossa região, é um trabalho bem interessante, com muito espaço físico e bem pertinho da praia para as crianças terem aula de surf e de mergulho. Então, assim, eles amam, né? Além disso, o município também tem a Escola do Mar, onde as crianças vão com os pescadores artesanais fazer a pesca, a limpeza e comer o peixe que eles pescam. Então, muito interessante. E os outros municípios podem fazer visitas à Escola do Mar para entender como é que eles poderiam ter um centro de referência de manutenção da cultura e tudo, porque foi um dos nossos eixos dos decretos de tempo integral, que a gente fizesse uma proposição forte na manutenção da cultura regional. E voltando lá para os nossos princípios do GT de tempo integral, nós nos organizamos e montamos um material padrão regional, reunimos todos os presidentes de conselhos municipais de educação e todos explicamos qual foi a nossa proposta regional. Então, o documento entregue, ele estava em vermelho, o que era diferente, específico só para aquele município, e eu fui a pessoa que tive a responsabilidade de explicar para os presidentes de conselho por que o decreto, por que daquela condicionalidade, o que pensamos, quais os encaminhamentos. Então, assim, isso facilitou as nossas discussões, pudemos trocar ideias com quem tinha, não tinha espaço,
2 municípios não conseguiram implementar o tempo integral no ensino fundamental por absoluta falta de espaço. Então, trabalhamos com o contraturno e trabalhamos com a parceria com a Secretaria do Esporte, da Assistência Social e da Cultura. O maior sucesso, claro, foi o esporte, como sempre, né? As crianças aderem muito mais, principalmente os meninos, enfim. Então, não temos ninguém no nosso território que não esteja implementando o tempo integral. Mas temos uma discussão única, regional, colegiada, sobre o desafio que é isso. As horas variam, temos escolas com 35 horas, 44 horas, 42 horas e 12 horas, que é a educação infantil. Legal. Eu vou fechando a tela, porque eu tenho que terminar de arrumar a mala, mas eu estou ouvindo. Se quiserem me fazer Tá bom. perguntas, fiquem à vontade. Maravilha, muito obrigado, Gilmária. Eu acho que vocês têm já uma experiência também consolidada, que eu acho que pode contribuir muito aqui, tá, Mônica? Bom, Isso é então, o bom do conseguindo... coletivo, né, Manuel? Cada um Isso, exato. traz as E suas que experiências. são, assim, realidades, né, e características diferentes, assim, isso que também é o legal, né, nesse Brasilzão, né, cada região, cada território tem suas especificidades, então, assim, também isso demonstra que a gente não pode pensar no modelo único, né, porque cada lugar vai ter as suas especificidades, enfim, isso é fundamental. Então, assim, eu acho que seguindo um pouco aqui, né, analisar, discutir, compreender os fundamentos e concepções da educação integral, em tempo integral vai muito nessa questão também da contribuição que Gilmária trouxe, né, então, de olhar para cada especificidade, o que nós entendemos sobre educação integral em tempo integral. Meu microfone está caindo aqui, só ajustar. Eu acho que isso é fundamental, pensar nesses instrumentos e normativas para assegurar uma execução financeira também eficiente, uso pedagógico do tempo ampliado também, para quem já tem uma maturidade, acho que pode contribuir com quem ainda está no início de percurso, ou tendo dificuldades, né? E aí é promover um ambiente de aprendizagem para esse percurso, eu acho que isso é fundamental, essa troca de experiências, compreender, né, as políticas de educação integral, em tempo integral, suas intersecções e intersetorialidade, isso é fundamental, né? Quem pode colaborar, quais secretarias, como estabelecer uma governança para, de fato, viabilizar a implementação, né? Discutir a gestão democrática e as diversas instâncias de participação e acompanhamento social, pensando aí na criação dos comitês, Gilmária já trouxe isso, né? Então a gente pensa no comitê aqui territorial, acho que no âmbito da Câmara Técnica é fundamental, no âmbito dos municípios ter uma comissão local, né, de monitoramento e avaliação da política da educação integral, bem como nas escolas também precisa ter os seus comitês, né? Então, dentro disso, pensando numa proposta de metodologia, né, inicial, embrionária, né, a gente pode pensar em 3 eixos interdependentes aqui, depois pensar numa ampliação maior, né, que é a questão de pensar o planejamento e a governança para a educação integral, integral, buscando fazer um diagnóstico, né, participativo das condições locais, olhando para os territórios, né, para a rede também, a gente já vai ampliando o escopo e o olhar, né, olhando para as políticas, para as propostas pedagógicas, estruturas, né, infraestrutura, equipe, matrículas, né, transporte, alimentação, o que é necessário fazer, né, primeiro ter esse conhecimento da realidade, para, a partir daí, pensar nas intervenções. E aí eu acho que tem muitos municípios que precisam ainda, olhando o nosso diagnóstico aqui do CDS-LS, muitos municípios colocaram a necessidade de apoio para a construção da política, né, e também da proposta pedagógica. Enfatizo a proposta pedagógica. A gente tem a política que direciona, orienta, diz o que fazer, como fazer, as metas e tudo mais, mas no dia a dia, no cotidiano, né, é preciso ter uma orientação para a operacionalização do currículo, e isso é fundamental. Na minha opinião, o programa hoje, ele não dá conta disso, ele não orienta, ele deixa muito na responsabilidade dos municípios, das escolas, né, que, por sua vez, além de pensar a proposta, tem que construir PPP, atualizar. Aqui na Bahia, nós estamos nesse momento de atualização dos PPPs, né, para trazer a educação integral, né, como norte fundamental. Apoio à elaboração dessas normativas, minutas, instrumentos de gestão,
e aí, para isso, é preciso pensar em como fazer os encontros formativos. Aí, Mônica trouxe isso no início, eu fico pensando também que é preciso pensar nessa governança e nessa articulação, na melhor estratégia, né? Se as câmaras vão, junto com o apoio da rede, vão para os municípios vêm, né, para encontros territoriais, para, de fato, ter esse espaço, né, de construção dessa política e dessa proposta da educação integral, territorial, né, contextualizada, integrada, isso é fundamental. O segundo eixo, a formação continuada e desenvolvimento profissional, né? Desenhar trilhas formativas presenciais e híbridas também, eu acho que a gente pode considerar isso, né, com as equipes escolares, porque eu acho que dirigente municipal, gestor escolar, coordenador, articuladores, mas a gente também precisa formar, né, os professores, os monitores, o pessoal de apoio, né, os profissionais da educação envolvidos aí, né, na implementação da proposta da educação integral. Temas que são necessários, né, currículo integrado, metodologias ativas, gestão do tempo e espaço, avaliação formativa, direitos humanos, equidade, planos de ensino, sequências didáticas, entre outras metodologias para dar o suporte num bom desenho e numa boa implementação de uma proposta de educação integral. Olhando aí para a realização de oficinas práticas, né, para planejamento, das jornadas ampliadas, né, olhando para oficinas integradoras. Aqui, olhando a nossa realidade, ainda há necessidade de se conversar sobre a relação entre BNCC e educação integral, né, e também trazer um mapeamento, né, das demandas dos contextos locais e dos territórios para identificar cada especificidade e identificar as potencialidades para que o território ele se torne, de fato, um território educativo, né? Desculpe, só uma pausinha. Muitos municípios, nesse diagnóstico que a gente fez, apontaram a questão da fragmentação, né, entre ensino regular, ainda existe isso, né, contraturno, não é visto como uma coisa integrada, então, isso aí também precisa aparecer de alguma forma, porque é dificuldade de muitos municípios, porque aquilo que você falou, né, ter o currículo não significa que vai conseguir implementar de uma forma integrada, né? Isso. E quem costura isso, no meu entendimento, é a proposta pedagógica, que ela deve ser colaborativa, deve ser participativa e ela deve ser, de fato, integrada. A gente tem assumido esses desafios. E eu vou dizer, na nossa experiência de Marau hoje, buscando essa articulação entre o regular e a ampliação do tempo, né, a gente acaba formando duas equipes, a gente tem que ter o cuidado para não ter essa fragmentação. Estamos trabalhando nisso. E a gente acaba que, na minha opinião, hoje, eu acho que, olhando os resultados, a educação integral acaba sobressaindo, e aí, se a gente não tiver um cuidado, tem um apartamento do regular, e a gente tem que conversar com o diretor, tem que conversar com o coordenador do regular, com o articulador do programa, com o articulador de área, para fazer um planejamento integrado, e aí sim a proposta, a construção de uma proposta, de planos de ensino, de sequências didáticas, de implementação dessas sequências, ou de planos de aula, de projetos interdisciplinares, isso é o que vai dar essa liga, essa integração. E a política e nem o programa discutem nem dão conta disso. Eles deixam na responsabilidade dos municípios, mas os municípios estão com dificuldade, aí eu vou falar da Bahia, né, da minha realidade aqui, estão com dificuldade nessa construção. Foi quando a Câmara Técnica nos chamou. Manuel, vem aqui nos ajudar, e a gente sentou para desenhar, né, desenhamos, mas a implementação, por conta da política, ainda não foi. E aí eu vou falar do meu lugar de Maraú. Estamos tentando fazer isso lá. Acho que está funcionando. Tem os desafios, que são vários, né, de infraestrutura, como já pontuei, a alimentação está fluindo bem agora, mas a gente tem o problema na qualificação dos profissionais, né, que também tem seus tempos limitados, então, para a gente conseguir momentos de planejamento coletivo, de formação continuada, é um desafio, né, mas a gente também tem fatores políticos, vou chamar de politiqueiros, que intervêm também, ou seja, você identifica os profissionais que têm um perfil, a gente sempre teve esse cuidado, olha, não vai ser qualquer um para dar a formação, para dar as aulas no componente nas oficinas de língua portuguesa, né? E a gente escutou, o que vocês querem aqui na oficina de língua portuguesa?
e eles colocaram. E aí nós identificamos um profissional que tem um perfil, e a gente brinca Maraúde, porque, vamos tornar Maraú um lugar em que a literatura é viva, que a gente faça feiras literárias, que a gente consiga analisar a literatura, que a gente faça teatros, que os estudantes venham, que eles possam também ir para a rua, né, para as comunidades, para fazer leitura, para convidar os atores locais. A gente tem biblioteca, né, e o responsável pela biblioteca nos provocou como que a gente torna essa biblioteca viva, como que os estudantes podem utilizar, fazer leitura, compartilhar, trazer os educadores sociais também para fazer toda essa implementação dessa proposta conjunta. Isso é um desafio, a gente enfrenta isso, né? E eu acho, é uma realidade nossa aqui na Bahia. Não vou falar dos outros territórios porque eu não conheço, né? Mas acredito que a realidade é a mesma. Então, acho que fazer esses mapeamentos, né, desses contextos locais, pensar a intersetorialidade, né, o que cada secretaria, ação social pode, dentro do tema de direitos humanos, né, também a ação social possa contribuir ao desenvolvimento social, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, né, todos juntos para a gente pensar uma proposta que seja interessante e que a gente derrube efetivamente o muro das escolas, porque também, assim, a educação integral ela não acontece apenas dentro da escola, é preciso usar os espaços, né, sociais, culturais, de trabalho, de lazer, tudo isso para oportunizar experiências formativas. Eu acho que é isso, a gente construir essas possibilidades. E aí isso passa na formação e desenvolvimento dos profissionais, porque são eles que vão fazer, né? E essa construção é sempre coletiva dessas propostas curriculares, né, e propostas pedagógicas. Daí eu acho que pensando em metodologias, estruturação de estudos de casos, né, experiências bem-sucedidas, por que a gente não pode olhar para outros cantos, né, outros territórios, outras localidades, e promover essa aproximação. Isso tem ajudado muito, né? Nós aqui na Bahia estamos passando um processo de formação continuada para a educação integral oferecida pela UFBA, e a gente tem encontros presenciais que a gente traz experiências, né, que já estão em curso e que podem contribuir, e isso ajuda muito, tem ajudado muito os municípios a avançarem. Então, acho que a gente também pode ter, vou chamar de módulo, né, ou momento para essas trocas, como Gilmária já tem aqui um portfólio, né, de experiências, por exemplo, que já pode ser uma inspiração. E aí, falando, né, acho que é isso, a proposta pedagógica interativa, ela articula teoria e prática. Se a gente não tem isso, as atividades, né, pedagógicas, elas vão ter dificuldades, de fato, de serem integradas, contextualizadas, significativas. E aí, fiquei pensando, nossa, para fazer isso aqui na Câmara Técnica, quanto tempo a gente precisaria? Eu acho que, no mínimo, 100 horas, mas isso aqui é uma proposta inicial que a gente precisa sentar e pensar efetivamente olhando para cada público, né? Vamos trabalhar com secretários técnicos das secretarias, quanto tempo, gestores e coordenadores, articuladores, quanto tempo, mas a gente também tem os professores e os monitores, né, e auxiliares, que também precisam passar por formação, além dos profissionais na escola, porque a educação integral toda, né, desde o porteiro até a merendeira, a pessoa que limpa a escola, todos esses profissionais participam do processo formativo. E aí, por fim, claro, fazer o monitoramento e avaliação da implementação dessa proposta. Se está dando resultado, quais são os nossos indicadores? Eu acho que o maior indicador é pensar se os estudantes estão participando, estão motivados, estão querendo, e também os familiares, porque eles são os primeiros a dizerem assim, olha, não queremos que os nossos filhos deixem de ir para reforço, a gente enfrenta essa realidade aqui, infelizmente, porque nós estamos trabalhando para melhorar a qualidade da educação, então os pais preferem que os seus filhos vão para o reforço do que para o tempo integral. E eu disse, no caso de Maraú, olha, a nossa expectativa aqui é que no final do ano, no próximo ano, vocês possam dizer, não, nós não queremos mais reforço, nós queremos que nossos filhos participem da educação integral. Esse é o nosso desafio. E para isso a gente tem que avaliar o tempo todo, satisfação, né, do gestor, do coordenador, da nossa equipe, dos estudantes, né, rodas de conversa também, e para os indicadores, de fato, para mostrar os resultados. Daí, pensar na constituição de comissões, né, de acompanhamento e avaliação em termos territoriais, locais e na escola, isso é fundamental, né, eu trago aqui o Comitê Local de Educação Integral e Tempo Integral, nas escolas também, e ter as rodas de monitoramento, né, e de escuta, de trocas e de feedback de como está sendo a implementação.
Os produtos que nós esperamos, acho que eu já falei de vários, políticas, todos os municípios com suas políticas, com proposta, com matriz curricular aprovada pelo Conselho, com plano de ensino dos componentes curriculares todos, né, do tempo regular e do tempo ampliado, né, de cada município, plano anual, relatórios de acompanhamento, instrumentos de diagnóstico, avaliação e monitoramento para avaliação da política pública, tendo o foco nos dirigentes técnicos, assessores, gestores, coordenadores pedagógicos, articuladores de áreas, tá? E os profissionais, os professores e monitores. E aqui nós estamos especificamente olhando para a abrangência do CDS-LS, né, que são 15 municípios aqui. Nós temos Almadina, Aurelino Leal, Barro Preto, Bahia, porque acho que é o Barro Preto na Bahia, não confirmei isso, mas acho que sim. Guararema, Quaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itacaré, Itajuípe, Itapé, Ibirapitanga, Maraú, Ubaitaba e Uruçuca. Eu não vi Itabuna aqui, por que Itabuna não entrou? Tem Itabuna também. Isso. E aqui a gente pensa numa ideia no cronograma de implementação pela rede, né, um diagnóstico participativo, reuniões técnicas com cada município. Isso aqui precisa ser repensado conforme o formato que vai ser construído aqui. Pensar nas oficinas de elaboração e revisão da política municipal, da proposta pedagógica também, pensar no tempo da formação continuada dos profissionais envolvidos aqui, conforme eu já falei, pensar em tempo para planejamento das ações pedagógicas, implementação e acompanhamento em loco, isso é fundamental, pensar na formação dos professores, né, e na implementação das oficinas, e, claro, pensar na sistematização das rodas de conversa, do monitoramento, pensar na construção, eu acho que é importante num acompanhamento de frequências, né, pensar na construção de um sistema de Power BI que nos ajude a coletar, sistematizar e analisar dados da implementação dessa política para avaliar sua efetividade ou não, né, e é isso, na última etapa, avaliação da implementação e pensar ciclo seguinte. Em relação a políticas públicas, hoje nós temos pessoas que compõem a nossa equipe, que eu chamo de consultores e formadores especializados, né? Eu aqui, falando para vocês, eu sou doutor em Mudança Social e Participação Política, né? Sou formado em Pedagogia, em Letras, estou fazendo Ciências Políticas também, e fiz mestrado em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável e em Estado, Governo e Políticas Públicas, esse pela Flax, o primeiro pela ESCAS, em São Paulo. Tem o Anderson, que trabalha comigo, é administrador, o Ricardo, ele é contador, né, consultor também no SEBRAE, Jaciara é pedagoga, mestre em formação de professores e políticas públicas, temos Maria das Graças, também mestre em Ciências da Educação, ex-secretária de Educação, ela atua em Ingatu, uma pessoa muito qualificada também, engenheira também, que é mestre em Educação, é pedagoga, tem uma experiência também com Educação Integral, Graça também tem experiência com Educação Integral, né, e elas nos ajudam. Aqui a gente já fez formação no ano passado sobre Educação Integral no município de Itapé, né, e sempre nós somos convidados para fazer formação continuada, jornadas pedagógicas e tudo mais. Aqui está o nosso contato, né, e fico à disposição para perguntas, espero que tenha atendido aí, e para a colaboração. Maravilha, Manuel, muito obrigada. Eu queria saber, será que o Antônio está por aí ainda, está escutando a gente? Se o Antônio quiser se colocar, falar da região dele, né? Ele pode ficar à vontade. Mas aí, Manuel, se você puder colocar a penúltima, aquela tela das ações de novo, para a gente dar uma pensada no que a gente consegue, quer, tem disponibilidade para fazer como rede, né? Acho que esse quadro aqui, esse. Como rede, acho que a gente precisa pensar melhor isso daqui. Isso. Eu fui anotando, a forma que você falou é muito propícia para a rede, né? Você falou pensar coisas, porque na rede a gente consegue pensar juntos e elaborar passo a passo. Você falou várias vezes de como fazer a coisa, elaborar diagnósticos, né? Então, passo a passo de diagnóstico participativo, que é a primeira coisa que você coloca, e depois reuniões técnicas. A gente não vai fazer reuniões técnicas com cada município, mas pode montar um
como fazer essas reuniões técnicas, o que precisa ter, o que precisa ser discutido. Depois você falou de elaboração da política. A gente pode pensar, não sei se é possível, mas a gente pode pensar um modelo que seja adaptado por cada região. A gente pode Isso. pensar em alguma coisa, Pensei nisso também, uma né, que minuta. ajude. Isso, uma minuta. Por exemplo, a Gilmara falou, né, da questão das leis instituindo o tempo integral, que eles possuem decreto, Uhum, mas a gente pode fazer minuta de lei para eles adaptarem. uhum. A questão da escuta da comunidade, o como fazer também é muito importante, né? Que Isso. dependendo de como fizer, você não vai conseguir escutar realmente. Então, esse como fazer pode ser muito interessante. Com relação a currículo, a gente também tem muitas possibilidades, inclusive, depois desse nosso encontro, eu vou conversar com a equipe do Itaú Social, eles têm muito material já pensado, né, que pode Uhum. contribuir para essa questão do currículo, de pensar a integração do regular e do contraturno, né, para virar O centro de tempo referência também integral. tem muito material sobre isso, muito Pois é, material. o centro de referência tem. Então, a gente pode aproveitar muita coisa produzida e construir alguma coisa que sirva bem para as necessidades da rede. Depois você falou em desmotivação dos estudantes, daí a gente pode pensar em atrelar nessa escuta da comunidade, essa escuta dos estudantes, né? O que eles gostariam, mas montar modelos de instrumentos. Uhum. Depois você falou, a Gilmara trouxe, né, a questão das leis. Então, a gente tem várias coisas aí que a gente pode... A Os questão de comitês. incluir no orçamento as rubricas Isso. específicas, então isso tem que fazer parte do passo a passo, né, do como fazer. As reuniões que a Gilmara falou, então, pode ser uma orientação para as iniciativas se reunirem com os representantes municipais, para pensar, então, fazer essas comissões nas iniciativas. É só te lembrar, Manuel, que, eu não sei se você está lembrado, mas na rede a gente tem consórcios intermunicipais e a gente tem ADS, que são os Arranjos de Desenvolvimento Sim. da Educação, que tem um funcionamento um pouco diferente, mas, por enquanto, tudo isso serve para todos, né? Uhum. Você falou também da questão de fazer um projeto que seja intersetorial, Uhum. você falou de aproveitamento de outros espaços públicos, porque eu acho que tem muitos municípios pensando, mas não temos espaço físico, pode não ter nas escolas, mas como a Gilmara falou, tem momentos que está na praia, tem momentos que está em outros lugares, né, fazendo leituras em bibliotecas, então Isso. também pensar em como aproveitar os outros equipamentos públicos. Você falou do diagnóstico das condições locais, que é esse primeiro diagnóstico, né, que pode ser um diagnóstico participativo, deve ser de preferência, então o como fazer também. Uma outra coisa muito interessante, a gente não vai fazer as formações direto para os municípios, mas a gente pode desenhar as trilhas formativas, porque às vezes os municípios ou as iniciativas têm condições de contratar alguma equipe para fazer a formação, mas ficam coisas soltas, né? Então, fazer uma trilha formativa é uma coisa muito interessante, conforme eles vão tendo condições financeiras ou de equipe, né, para ir realizar, eles vão realizando dentro daquela trilha para não ficar um negócio perdido. Aí a integração a gente já falou no currículo, e você falou de duas coisas. Uma que não sei se é possível, né? Mas a última coisa que você falou, indicadores para o monitoramento. A gente pode construir os indicadores e construir instrumentos que facilitem também a vida nos municípios. E isso as iniciativas compartilhariam com os municípios. E aí você falou da UFBA, né, que faz formações presenciais, e eu fiquei pensando, muita gente, muitas iniciativas têm formações, têm parcerias. O Samir, da Serra Gaúcha, me falou que eles têm parceria para formação com uma universidade. Vocês têm,
o pessoal lá do Piauí também tem, Maranhão, tem muita gente, talvez seja uma possibilidade também de, digamos, essas formações são presenciais, mas vocês conseguem gravar e compartilhar com outras regiões, né? Não sei, claro que a UFBA precisa concordar e tal, outros colaboradores também. Mas são ideias para a gente decidir em conjunto o que a rede gostaria de fazer, ou acha melhor, né? Por onde começar, se muita gente já tem meio caminho andado, como é que a gente faz? Se a gente divide comitês, eles normalmente tendem a achar que dividir muito é ruim, porque aí eles perdem a possibilidade de compartilhar. Quem já está, como você falou, né, já tem um caminho andado, pode compartilhar com outras pessoas. E se a gente dividir quem está no início e quem já tem uma certa maturidade, quem está no início não aprende com quem tem maturidade, né? Então, a gente tende a preferir que todo mundo fique junto. Daí eu acho que o Antônio pode se colocar, se ele estiver ouvindo a gente, e a gente pode começar a pensar que proposta que a gente faz, e aí, para que eu converse também com a equipe do Itaú Social, para a gente ver como que a gente organiza isso, como que a gente organiza uma possível participação do Manuel, como é que a gente pensa isso, né? Então, vamos começar a conversar aqui e ver por onde a gente começa. Antônio está por aí, querendo se colocar? Não sei se o Antônio está, mas se ele estiver, Parece que não. Na hora que ele quiser falar, pode ficar à vontade, mas vamos seguindo aqui e ver o que a gente consegue pensar aí como um desenho, né? Porque aquilo que você falou, um precisa de 100 horas, o outro precisa de não sei o quê, talvez a gente possa dar pequenos passos. Faz uma coisa, dá conta daquilo, faz outra coisa, porque aí a gente tem que pensar um plano de ação mesmo, né? Por exemplo, para fazer o diagnóstico, quer dizer, para fazer um modelo de diagnóstico, né? A gente precisa elaborar isso, aquilo. Os instrumentos. Eu fiquei pensando nisso, acho que a gente pode, o ponto de partida do diagnóstico, entender como que cada um está, e aí pensar um instrumento. Eu até tenho um instrumento, mas ele é bem objetivo, eu acho que hoje a gente pode ampliar mais para a gente fazer esse levantamento. Eu acho que é um primeiro passo, assim, porque ali, eu tive acesso ao diagnóstico do CDS-LS, em que eles dizem genericamente, né? Precisam da elaboração da política, precisam de proposta pedagógica, precisam de formação continuada. Então, acho que a gente tem 3 pontos aí. Primeira coisa, pensar o diagnóstico, então, é construir esse instrumento que vai ser para todos, e aí a gente, mais uma vez, aí a gente vai adentrar na política especificamente, para além do desejo, que está mais no guarda-chuva, mas qual é a realidade de cada rede, né? O que já foi feito, o que não foi feito, o que precisa fazer de fato, né? E esse é um ponto. A construção da minuta da política, eu acho que a gente pode disponibilizar, fazer uma proposta e disponibilizar isso com base, né? Tem um roteiro do programa Educação em Tempo Integral, que tem as perguntas que são direcionadoras. Então, a gente pode construir e disponibilizar isso, e cada município fazer uma adequação para a sua realidade. O outro ponto, eu acho que é pensar um modelo também de proposta pedagógica, né? Um modelo de matriz, e daí o cronograma vou chamar de horário, tá? Da grade horária da educação integral, em tempo integral, de forma articulada, pensando o regular com a ampliação do tempo, né? Para a gente visualizar todo qual é o tempo. Eu fiquei pensando que Santa Catarina tem experiências diferentes, né? Tempos diferentes do colocado pelo programa, né, que é de 7 ou 35 horas. Eles têm 44 horas também. Eu acho que é algo para se analisar e trazer aqui como contribuição. Né, como é que funciona, como é essa organização, quais são os instrumentos que embasam.
E uma coisa que eu acho que é fundamental é o financiamento disso, né? Como trazer pessoas, aí eu já vou te dizer, assim, eu acho que a gente precisaria ter pessoas especialistas para a questão do financiamento, tanto para dimensionar isso no PPA do município, né? E também olhar, os municípios que têm adesão ao programa Educação Integral, eles recebem recursos, né, que são recursos importantes, mas, para além disso, o município também precisa ter outras fontes de recursos para financiar. Eu acho que isso é uma discussão necessária, porque eu também vi que o grande desafio é o financiamento da educação integral. Então, acho que, aí eu vou ser honesto com você, eu acho que a gente precisa de apoio de alguém da área de financiamento para essa questão. Eu acho que podemos contribuir muito nesse aspecto. Coisas que, trazer ideias, né, do que pode ser Isso, feito, então, isso. discutir nos municípios. Eu estou aqui viajando, Manuel, vejo o que vocês acham. A gente pode pensar em, por exemplo, temas, encontros temáticos, né? E aí, Sim, por exemplo, encontro de diagnóstico, as iniciativas trazem o que elas já têm, e a gente isso, compõe alguma coisa juntos, porque essa é a ideia da rede, né? De todo isso, mundo construir alguma coisa juntos. Que material, como você falou, tem muito, né? Tem isso. no centro, o Itaú tem um monte. A gente tem os Nossa, módulos da formação que a gente pode compartilhar, então tem módulos sobre aspectos jurídico-legais, a gente tem módulos sobre e concepção de educação talvez, integral. Manuel, não sei, pensar um passo a passo, porque a Cláudia estava falando isso no nosso último encontro. Formação tem muita, tem Aham, inclusive as formações do MEC, mas aham. parece que as pessoas não estão conseguindo andar apesar das formações. Então, pensar em alguma coisa que realmente ajude, ouvindo as dificuldades, né, de quem já passou por isso, de quem já foi secretário, ou de quem já teve lá na gestão, a gente pensar alguma coisa que realmente ajude as iniciativas a ajudarem os municípios. Que é a estruturação e implementação, que eu vejo que é o pedagógico o maior desafio, aliado ao financiamento, né? Porque o financiamento vem para pagar profissionais, para infraestrutura, para transporte, para alimentação, né? E formação continuada para os monitores e professores. Então, acho que a gente pode pensar nisso. Uma parte de orientação na perspectiva, né, para os técnicos que se qualificam para implementar na sua base, no seu município. Então, acho que nessa direção. E aí a gente podia pensar em começar a desenhar alguma coisa. Cláudia, se você conseguir pensar junto com a gente, né, o que facilitaria as iniciativas a ajudarem os municípios, pensando nisso, né, formação tem um monte, mas por que as pessoas não estão conseguindo caminhar? Tem gente que não tem a política desenhada ainda, apesar das formações. O que a gente pode fazer coletivamente para ajudar as iniciativas? Orientar como construir uma política, né? Aí é uma formação para construir uma política. O que é uma política? Quais são os elementos constitutivos, né? Ou um Como passo a passo, né, Manuel? um Lembra que a passo a gente passo. trabalhava com Isso, passo a passo? um passo a Faz passo. isso, faz aquilo. Isso. Não sei se isso ajudaria, Cláudia, o que você acha? O ponto é justamente esse. Esse passo a passo é o quê? É a gente criar um modelo orientador. Né? A gente poderia estar criando esse modelo orientador a nível territorial, né? Ou para que os municípios, cada território tem a sua realidade. E a gente poderia trabalhar por território. E dentro desse território a gente poderia transformar e criar um modelo orientador, né? Para isso, como o Manuel falou, nós precisaríamos de especialistas, né? De pessoas que pudessem dar esse suporte para que a gente pudesse estar pondo em prática aquilo que está sendo tão difícil para os municípios. Às vezes eles elencam ou determinam um coordenador que é para ser responsável pela educação em tempo integral. Só que esse coordenador não está preparado. Ele não está preparado no técnico, ele não está preparado no financeiro, ele não está preparado no pedagógico. Então, o que acontece? Fica uma política fragmentada, né? Um faz de conta. Uhum. E isso não É traz um isso. resultado positivo naquilo que a gente deseja e pensa que é a educação em tempo integral. Então, a gente É isso. precisa desse suporte. Então, Né? mas Não as adianta. formações, a gente não consegue fazer formação para os municípios. O que a gente faz na rede, né? Será que
passo a passo Na rede ajudaria? seria o passo a passo. Agora, Isso. no caso, nos municípios, que foi a nossa ideia inicial, foi justamente essa. Porque a gente não deu conta, os municípios não estavam dando conta. Então, o que a gente fez? A gente pensou, né, em forma conjunta, por isso que a gente trouxe a questão da consultoria. Na semana passada, no encontro passado, nós pensamos justamente por isso. O ideal não seria a consultoria, né, para que pudesse ser toda uma preparação, e nós pensaríamos de forma colaborativa. Então, o financeiro, como seria esse financeiro? Os municípios iam se organizar para que eles pudessem ter suporte dessa monitoria, o próprio consórcio ia ser responsável, e os municípios envolvidos na parte compartilhada financeira, para que de forma integrada tivesse essa monitoria de apoio. Então, foi o que nós pensamos, né? Dentro da nossa questão territorial, eu acho que seria esse caminho. Quanto à questão de rede que vocês poderiam apoiar, seria a questão do passo a passo, né? Então, para a gente, o passo a passo é um avanço, mas para que pudesse ser concretizado, a gente precisaria desse conjunto maior. Porque o conjunto maior vem a orientação, o conjunto maior vem a formação, o conjunto maior a gente pode formar um documento orientador pedagógico, que todos os municípios eles podem abraçar esse documento, né? Pedagógico. O município de Piauí, de Maraú, o município de Itapitanga, de Itabuna, ele pode ter esse documento orientador? Pode, sim. Mas de forma compartilhada, sim. Um único documento, sim. Cada uma iria adequar a sua realidade. Isso, e aí a gente colocando as diretrizes gerais, né? Por exemplo, como a Gilmara falou, de garantir que os municípios, ou pelo menos trazer a ideia de que os municípios pensem na questão da cultura local, né? Que vai variar, então os projetos vão variar. Lá eles têm a questão do mar, mas na Bahia vai ter aí, tem litoral, tem coisas, municípios que não são por exemplo, litorâneos. na minha cidade não tem a questão do mar, né? Então, mas exatamente. Tem a biblioteca lá que a gente pode usar. Tem a biblioteca, né? tem alguma coisa de cultura local. Tem o rio que pode usar. Tem o rio, exatamente. E deve ter outros equipamentos públicos pensando isso, algumas coisas de cultura local, sei lá, Casa do Artesão, não sei, todo município tem alguma coisa, né? E aí, a gente fazer essas diretrizes com o passo a passo, olha, incluir tais coisas, as ideias que vocês estão trazendo. Por exemplo, o Manuel falou e a Gilmara reforçou essa ideia, de já incluir as matrículas para o dinheiro já começar a vir, né? Porque se não começar, não sai do lugar nunca. Então, essas ideias de quem está experimentando também podem ajudar muito. Ô, Mônica, eu fiquei pensando aqui, eu estou pensando num guia, você fala o passo a passo, acho que é um guia, e eu vou trazer só uma experiência aqui. Eu tive essa dificuldade em Maraú, eu vou trazer aqui um pouco, rapidamente, o que a gente começou a organizar, e o Cláudia falou, né, os articuladores têm dificuldade, e é isso mesmo, né, eu, enquanto diretor, tenho uma articuladora que foi difícil, então tive que chegar junto com ela, assim, fazendo as leituras, buscando os instrumentos, foi difícil ter um compilado também, de orientação, foi bem difícil, e eu acho que a gente poderia olhar para diferentes experiências e chegar a uma proposta, a um guia, vamos pensar num guia. Sim. Maraú, hoje, a gente sistematizou isso, aqui é uma apresentação, mas que é um guia de orientação para a implementação, que isso está se transformando na proposta, né? A gente trouxe a concepção da educação, o objetivo, os objetivos específicos, né? A portaria 2036, que orienta, que diz como fazer, eu acho que a gente precisa olhar para essa portaria também, a resolução do município, então, ver se os municípios têm uma diretriz municipal que orienta como fazer, que ali diz qual é o papel do governo, qual é o papel da secretaria, qual é o papel da escola, qual é o papel dos monitores, eu acho que isso, deixar claro isso é importante, é fundamental. Inclusive, Manuel, tem gente que não tem essas orientações da política municipal, né? Então, é como se a gente fosse, nesse guia, se a gente fosse anexando as coisas, modelos para eles, porque senão não tem isso, daí pula isso, não tem, então vamos pular, vamos para não sei o quê. E aí faz uma outra coisa sem ter pensado a política, né?
Isso, exatamente. Porque a política direciona, mas o que vai fazer a diferença é esse detalhamento. Aqui, olhando para a meta 6 do PME, 25%. Como eu sei que hoje eu estou atingindo os 25% das matrículas, né? Tem instrumentos que nos ajudem. Eu vou chegar lá na frente que tem, pensar o papel da família, os benefícios da educação integral, porque a gente tem resistência também. Pensar dentro dos eixos estruturantes, que é ampliar, como ampliar, formar, fomentar, estruturar e entrelaçar e acompanhar, isso é dentro da política da educação integral, que eu acho que isso faz sentido, a gente pode destrinchar isso daqui, né? O currículo, articulando com a BNCC, porque ela já traz a perspectiva da educação integral, que já os municípios já têm seus currículos, e isso já é um ponto de partida, né? Então, como que isso se desdobra numa proposta pedagógica, num plano de ensino para acontecer? Aqui a gente já entra na questão que eu tive dificuldade no início, que é a organização do tempo, né? 7 horas ou 9 horas, como organizar isso? E Gilmara já trouxe, nós temos 40 e 44. Eu adoraria ver a organização de Gilmara também nesse tipo. Então, a gente dá opções, olha, para 7 horas pode ser essa organização, para 9 horas essa organização, para 40 horas essa organização, 44 horas essa organização, né? Ter modelos de matriz curricular, aqui é uma matriz da educação infantil, em que a gente tem os componentes curriculares, a gente organizou aqui, distribuindo na semana para ver como isso ia ficar. Aqui está ok, mas isso não foi fácil fazer e eles entenderem. Desde a direção, coordenação, todo mundo teve dificuldade. Como que eu vou organizar o tempo? Como que eu vou fazer isso? Cada componente desse precisa ter o seu plano de ensino, né? Porque senão o monitor vai para a sala de aula sem nada, sem nenhum direcionamento, e aí esvazia, os alunos não vão, entende? Então a gente tem que ter isso também, eu acho que ter esses modelos. Como a educação é complexa, né, Manuel? Isso precisa meu daquilo, Deus. aquilo precisa daquilo outro. Exatamente. Aí a gente colocou aqui, ó, aqui a parte diversificada, que é a ampliação do tempo na matriz, tá? Quais os componentes curriculares, né, os eixos e componentes curriculares, quantidades de aula que a gente tem de cada componente curricular, porque isso vai desdobrar depois num quadro de horário, né, que vai ter os seus respectivos monitores, com seus perfis, né, e eles vão precisar planejar. E veja que eu acho que tudo isso é necessário para os municípios entenderem. Isso aqui vai além da política, e a política não traz isso. E isso daqui está no âmbito da organização pedagógica, nem todo mundo tem familiaridade com isso. Né? Até a gente que é mais experiente, a gente tem dificuldade, a gente tem que pesquisar. E aí essas ideias, Manuel, que você trouxe, por exemplo, de organizar em 3 dias de horário mais longo, e aí outros dias de horários mais curtos. O regular, de 4 horas. Porque aí dá para... Quem não tem estrutura física suficiente para todo mundo ainda, pode pensar em outros tipos de organização. Então, essas ideias, acho que são muito interessantes a gente trazer no dia, né? Para quem tem tantas horas, pode ter esses modelos, para quem Exatamente, falta isso, não existe isso. Eu não localizei. Então, a rede pode construir um negócio desse, está solto. Está difuso. Isso, então, precisa juntar tudo. Juntar tudo e produzir um documento, né, que dê o norte. Mas, olha, muito, muito interessante essa proposta. Aqui tem mais. Aí, aqui, quando eu te falei que o centro de referência pode ajudar, a gente tem lá no centro de referência um instrumento para diagnóstico, para o planejamento, e nós temos ele aqui. É de domínio público, está lá, acho que nós podemos, citando a fonte, pode utilizar. Tá? Então, a gente tem aqui, olha, a escola, total de alunos, o ano, o atendimento, o percentual para a gente ter a visão aqui, né, distribuídos por modalidade, etapa, né, ano, ciclo, total de aluno regular, total de aluno na jornada ampliada, para a gente ter a porcentagem e a gente ver se a gente está atingindo a meta ou não. E eu acho que isso está lá no site, mas nem todo mundo tem conhecimento, não. Tá? Isso, a gente pode reunir essas coisas. Que facilita, muita gente tem, né? Inclusive o Itaú Social tem muita coisa produzida. Tem muita coisa. Faz um guia. O Instituto Reúna tem muita coisa também, então a gente fazer uma coisa reunindo. Isso, uma força-trabalho para isso. Isso, e aí a rede, a gente pode, inclusive, dividir trabalho, né? Alguém busca
coisas no site do Instituto Reúna, o outro busca, e por Exatamente. temas também, é uma boa. É isso aí, acho que é isso daí. Aí vem a proposta, que a gente precisou pensar nisso. Então, tem uma estrutura. Como fazer uma proposta pedagógica? Qual a estrutura deve ser? Como ela dialoga entre o regular, entre a parte diversificada e a base nacional comum, né? Que traz os componentes obrigatórios. Fez isso, pensar também, destrinchar o plano de ensino para cada componente. Isso a gente está fazendo, a gente já fez em Maraú. Para cada componente curricular da parte diversificada. Além disso, terminou? Não. Precisa pensar o planejamento das práticas educativas. A gente vai trabalhar com plano de aula, sequência didática. A gente acha que todo mundo sabe fazer uma sequência didática? Não sabe, não. Não sabe. Um projeto interdisciplinar ou um projeto temático, tudo isso faz parte de um roteiro para nortear. E aqui a gente tem os instrumentos, sequências didáticas, tipos de atividades de oficinas diversificadas, projetos pedagógicos. Eu acho que isso é E fundamental. aí eu estou pensando aqui nesse guia, Manuel, a gente vai viajando, né? Que coisa boa. Nesse guia pode ter os links, por exemplo, sequência didática para educação em tempo integral, você encontra em tais lugares. E aí vai amarrando tudo para a pessoa conseguir, para as iniciativas conseguirem compartilhar com os municípios e orientar os municípios, né? Porque quem vai pegar na mão mesmo é a iniciativa que vai pegar na mão dos municípios. Tem um ponto de partida, um norte. Aí uma sequência, uma estrutura de uma sequência didática, por exemplo, orçamento. Veja que o programa Tempo Integral tem um orçamento, mas acho que a gente precisa pensar no orçamento complementar, para além desse. O que o município, das fontes do município também tem para viabilizar. Aí a gente precisa de ajuda de alguém dessa área, porque eu não gosto da área de finanças, não. Tá? A organização e formação de profissionais também, pensar a estrutura, quais temas. Aí a gente pode pensar em módulos, e a gente tem os módulos da formação, são 6 módulos da formação aqui da educação integral. Um módulo, como eu falei, para aspectos jurídico-legais, para a concepção da educação integral, para currículo, para intersetorialidade, participação social, a concepção, né? Isso, e enfim, que a gente pode usar isso como pesquisa, que o centro de referência também tem, e essa formação bebe muito do material produzido pelo centro de referência. Passo a passo, próximos passos, né? Aqui, aí eu fui provocando na nossa equipe, até uma reunião com o prefeito, qual é o modelo de escola de tempo integral que a gente pensa? O ChatGPT me ajudou a pensar em coisas, né? Uma escola viva, que tem parque, que tem laboratório de ciências, que tem a sala de leitura, que tem a sala de arte, que tem a brinquedoteca, que tenha... E mesmo que aquilo que você falou é muito importante, mesmo que não tenha tudo isso já, ele está pensado, e a gente, ao longo dos anos de gestão, vai construindo. Então, não tem ainda laboratório de ciências, mas já vai incluindo nos orçamentos dos anos seguintes, já está pensado, né? Senão não tem por onde começar. Mas tem uma coisa interessante que é o VAA, né? Que os municípios precisam se habilitar. E agora a BNCC Computação é uma complementação do currículo obrigatório a partir do ano que vem. Então, os municípios vão ter que atualizar os currículos, inserir esse tema e equipar as escolas com laboratórios de informática. Aí os estados devem apoiar, a Bahia está com a política para apoiar as escolas. Tem o PA também, que os municípios devem buscar financiamento, o próprio governo federal deve apoiar, porque quando exige, enfim. E aí vai no bojo também, eu acho que o laboratório de ciências, se a gente quer melhorar a qualidade. E a gente tem um desafio que é a universalização disso. A gente está pensando numa escala menor, não é 25%. Mas é a universalização da educação integral, é o caminho. A governança. Mas a grande maioria dos municípios não chegou nem nos 25%. Não precisa dar os primeiros passos, né? E esse guia pode ajudar muito a dar os a governança, a intersetorialidade. Então, nós criamos uma portaria que tem uma finalidade dessa comissão, que é desenvolver, implementar, monitorar e avaliar a política de educação integral em tempo integral, compostas pelos segmentos da educação, saúde, assistência social, cultura, programas governamentais e não governamentais. Como é que faz isso aqui? Como convida esse povo? O que apresentar? Como extrair a contribuição deles? Né? E aí tem as atribuições, frequência, né, das reuniões para acompanhamento e envolvimento. Então, é complexo, não é fácil. E daí a gente chega na questão da política, que é um projeto-lei, um decreto, os instrumentos que são encaminhados ao Poder Executivo, o Conselho de Educação aprova, para, de fato, a política aprovar. E aí, uma coisa que eu tive necessidade, quem são esses profissionais que vão fazer parte, que são os monitores
né, para a gente sair da Uhum. política, escapar dessa coisa, pensar no perfil adequado. Quem Então, são, a gente... qual a formação, qual o perfil. Exatamente. A gente pensou no carômetro, pensando no Uhum. perfil. Olha, tá vazio aqui porque não foi fácil preencher, não. Mas quem é fulano de tal? Vai pegar qual componente? Qual é a formação? Tem experiência? Ah, educador social, o que que ele faz? O cuidado, né? Tudo isso. Então, acho que isso me ajudou. Relação de material que precisa para equipar as escolas. Aqui a gente teve dificuldade de qual é o instrumento utilizado. Eles mandam uma lista, sem quantidade, sem dizer o que que é. A gente organizou. Toma aqui esse instrumento, preenche aqui, para a gente saber o que vai ser necessário, fazer uma cotação para saber de qual recurso a gente vai utilizar, se é da educação integral, se o município vai precisar de outra fonte de recurso para investir, para equipar as escolas. E aqui não foi fácil chegar. Aqui, tem um aqui que não obedeceu. Essa que está listada aqui não obedeceu. Não é que é autoritário, não, tá? Mas é só porque se a gente não organiza, nossa, fica bagunçado, assim. E aqui a gente tem, por exemplo, os resultados das rodas de conversas, que, na verdade, foram formações, né? Os encontros de formação, de escuta, de planejamento, que é ter um passaporte. Como fazer uma pauta para cada encontro desse? Uma pauta Nossa. para a reunião com o diretor, uma pauta para a reunião com o coordenador, uma pauta para a reunião com os pais, uma pauta para a reunião com os estudantes, uma pauta para a reunião com os professores, uma pauta nossa, o que a gente vai levar, o que a gente quer trazer, e sistematizar isso tudo para gerar um diagnóstico, um texto, que aí eu vou falar mais no final. Resultado, eles trouxeram aqui o que eles queriam, o que eles não queriam, e isso a gente foi construindo um texto mesmo. Qual é a situação? É um diagnóstico, né? Contextualizado. Qual é a situação de Marau? E isso vai nos dando visibilidade da situação, e a gente já fez a política, não sei se está aqui para eu mostrar rapidamente, espera aí, porque tem muita coisa no meu computador. Para facilitar, vou colocar o P, política. Cadê? Aqui, política da educação integral. A gente já escreveu a política, além da portaria do Conselho, perdão, tem uma diretriz municipal do Conselho da Educação Integral, né? A gente tem uma portaria da comissão, foi instituída uma comissão de monitoramento e avaliação para validar a política. A gente tem aqui a política, né? Que já foi construída, uma minuta, já encaminhamos para o conselho analisou ontem, eu acho que já deu o parecer favorável, deve estar construindo o parecer, a gente manda para o prefeito vai validar isso daqui e publicar no Diário Oficial para a gente encaminhar. Isso daqui tem municípios que têm dificuldade. O que colocar? Né? Quais são os elementos, as informações? Enfim, e tem muita coisa da realidade, olhando também para a legislação, né, as diretrizes nacionais da educação básica, olhar as diretrizes da educação para as relações étnico-raciais, né, a Lei 10.639, né, trazer tudo isso para a diretriz. Essa política direciona a proposta pedagógica que eu já mostrei para vocês. Eu comecei o inverso, eu comecei de trás para frente. Eu comecei da proposta pedagógica para fazer a política. E a gente está nesse momento de implementação. E deu certo, né? Deu certo. E deu certo. Deu certo. E aí, eu Vocês queria ter fotos. Vocês fizeram o caminho inverso. Eu A gente desliguei fez o a caminho câmera inverso. porque a minha câmera pirou e começou a piscar. Mas eu estou vendo vocês, vocês fizeram o caminho inverso. Isso é muito A gente fez o interessante caminho também. inverso. A experiência também é muito interessante, né? Pode ser feita no caminho de construção da política primeiro e depois os outros passos, ou o inverso, vai fazendo e vai construindo a política, né? Uhum. Então, isso também é muito interessante. Acho que um guia, né? Um guia guia. reunindo tudo que tem por aí. Isso, sistematizando tudo isso. A gente pode dividir a comissão, dividir trabalho na comissão. Dividir trabalho. E busca o que está por aí, porque tem muita coisa publicada, né? E se a gente for dando passo a passo, modelo disso, modelo daquilo, como fazer aquilo, acho que ajuda, porque as pessoas se perdem no meio do caminho, né? E daí para tudo. Você deve conhecer, tem um guia do programa, que é como ela, aqui, minha tela está compartilhada ainda? Não. Peraí. Que é um guia que é mais da área de políticas públicas. Quem não é especialista em políticas públicas vai ter dificuldade. Cadê, meu Deus? Tem tanto material para isso, eu conseguir aqui. Ler essas coisas já é muito difícil, né? Tem. Ai, meu Deus, cadê? É que é tanto material que vocês não fazem ideia.
Meu Deus do céu. Guia. Cadê você aqui? Não tô achando agora. Tá por aqui. Ai, que eu não nomeei guia. Mas, enfim, ele não ajuda muito. Para resumir, eu acho que pensar nesse passo a passo aqui, como a gente está conversando, e aí, assim, a complementação. Santa Catarina tem uma experiência. O que, que a gente traz de Santa Catarina que complementa? Nordeste tem uma experiência. O que, que a gente identifica daqui que complementa? Sudeste, o Norte, né? Olha, e produzir um documento orientador, eu acho que isso vai Pode ajudar bastante, né? ajudar. Esse guia que você não achou, ele está disponível? Eu posso procurar? Você tem nome para facilitar? Ah, eu consigo aqui. Deixa eu só acessar eu vou só compartilhar a tela para vocês acompanharem comigo. Só um minuto. Eu vou abrir o Ava. E eu consigo Tá. baixar aqui. Partilhar. Eu não fecho mais minhas abas, não, tá? Deixa eu acessar aqui. Vocês acompanham a tela aí, né? Sim. Sim. Essa aqui é a formação que nós estamos fazendo. Aí tem já foram 3 módulos, a gente está no módulo 3, faltam 3, tá? Rapidamente. O módulo 1, o que aborda? Cadê você, meu filho? Aqui, o programa, Escola em Tempo Integral, né? Aspectos jurídicos, Aí está no AVA, está no AVA. então eu não tenho acesso. Não, mas eu vou baixar, vou mandar para você. Eu tenho ele aqui, vou baixar. Eu só queria mostrar rapidamente. Não, claro, acho ótimo. Para então eu fiz mais. Orientações. Acho que deve ser. Orientações. Gente, eu acho que vai ser mais rápido. Guia de implementação ou da construção da política. Da construção. A política de educação em tempo integral. Ele é o norte, guia para elaboração no programa. Mas o povo não tem facilidade com ele. É isso aqui, né? Uhum. Aqui. Estão acompanhando. Eu vou mandar o link aqui logo já. Peraí. Aqui. Vê se consegue baixar ele aí. Ele fala que é a política e tem aqui os pontos. O que é, como fazer, passo a passo, tá vendo? Identifique o problema. Peraí que está Parece baixando fácil. ainda, não consegui abrir, mas vamos ver. Sim. Eu vou voltar para a sua tela, porque aqui eu ainda não... O nosso Parece passo a passo fácil, mas não é, né? não é fácil e, assim, o que a gente fez no cotidiano aqui do município é muito maior. É muito maior. Por exemplo, aqui o passo a passo não dá conta de fazer uma proposta pedagógica, não dá conta de organizar o tempo em 7, 35, 40 ou 42, não dá conta de fazer uma matriz. Quais são as orientações de uma matriz, carga horária, né, que tem que ter, como definir os componentes. Nossa, se não é alguém da educação que entende, que é da área, né, vai patinar muito. A organização dos horários na escola, o tempo ele pode ser mesclado. Tem municípios aqui que fizeram mesclado, assim, não fez tipo manhã regular, tarde integral. Mesclaram. Vai ter componente da parte diversificada na parte da manhã e componente do regular na parte da tarde. Tem experiência aí que funciona bem, porque dilui.
e promove, de fato, uma integração. Inclusive, então, nem essas precisa coisas. ter esses nomes, né, de Não regular precisaria e ter. complementar. É o Então, currículo, tá tudo certo, né? então, acho que isso ajuda. Não tem hoje, tá? E aí, vai, né, elabora o diagnóstico, né, com análise ex ante, e formula as soluções, mas é muito no geralzão. Tem as perguntas, mas é para fazer um diagnóstico inicial. Decida, elabora o texto, aprova e valide a política. E a política é essa que eu mostrei para vocês aqui. Essa política aqui. Então, para a gente chegar nesse formato, nada a ver. Ajuda a fazer um diagnóstico, conhecer a realidade. Mas redigir, se não, as pessoas não têm familiaridade, e a gente está falando de uma diversidade no Brasil, né? Regiões que são mais qualificadas têm total condição. Tem lugar que não. E a gente vê que o diagnóstico mostra isso. Então, acho que isso é que a uma gente contribuição. pode, nisso que a gente pode ajudar, né? Isso. Cada Aqui pedaço, tá. como fazer isso, tem um modelo aqui, eu acho que isso Isso. é uma boa. Ótimo. Então tá, então eu vou Ah, apresentar isso para os outros municípios, não, só rapidinho, para o Itaú. queria. Fala, Manuel. Só rapidinho. Eu acho que eu não mostrei aqui os diagnósticos da infraestrutura. Ah, mostrei. Levantamento da infraestrutura e de profissional. A gente Show. também tem um quadro de Mostrou. profissionais, né? Então, acho que organizar isso num documento, isso e mais o que a gente identifica com Gilmária, que ela tem muita contribuição. Não sei se ela tem algum documento sistematizado. Acho que a gente poderia pensar uma governança e ter representações para fazer um levantamento desses dados, dessas informações, analisar, sistematizar e trazer o que a gente achou do campo em relação a modelos, né, e organizar um instrumento, um guia da rede. Isso, e pensando nisso, Cláudia, que já tem experiência com a rede dá conta de ir passo a passo, chegar até onde chegar, né? Porque tudo a gente talvez não consiga fazer, mas... Ai, tá piscando, vou desligar de novo. Mas a gente consegue dar conta? Você acha que essa coisa de distribuição de tarefas também pode ser interessante? Buscar aqui, ali, quem tem modelo compartilha, aí a gente sistematiza, talvez junte, Isso. né? Acho que é possível, né, Cláudia? Sim, é possível. Aí é uma coleta de material, depois sistematizar esse material, né? Tornar ele menos denso, mais simples, poderia dizer assim. Isso. Menos complexo. Menos complexo. Perfeito. Nossa, vocês são fantásticos. Aí quem brilhou hoje foi Manuel. Manuel, parabéns, Manuel. Você é Manuel 10. brilha Você tá- mesmo. E o Obrigado. município lá tá bem. Maraú Sabe tá. Agora, bem sim, ó, amparado aí com uma você, coisa, Maraú. contribuição. O dito, tem um livro da, esqueci o nome, Heloísa alguma coisa, que é o dito, o escrito e o feito. É um livro maravilhoso na área da política educacional, que é as variáveis que não aparecem, mas que impactam isso, nessa questão, que são as relações de poder. Acho que a gente não deve deixar isso passar também despercebido, não. Como que cada correlação, arranjo, sei lá o quê, composição, permite, né, ter um sucesso ou não, né, além da capacidade de financiamento. Que aí, olhando para o Sudeste, por exemplo, para o Sul, eles têm muito mais capacidade de financiamento em relação aos municípios do Nordeste. Então, acho que essa é uma questão que a gente Talvez precisa trazer. as iniciativas possam pensar, como a Gilmara tem, né? Possam pensar em reuniões sistemáticas com o executivo, né? Pensar como que, não é Câmara Técnica, mas como que os ADS fazem para ter essa conversa, né? Com quem está ali à frente da política mesmo, que se não tiver esse alinhamento, fica difícil. Ó, meu celular tá perto de carregar. Se eu sair aqui, Tá bom. Não, mas a gente está acabando. Eu queria agradecer demais, Manuel e Cláudia, pela apresentação brilhante de vocês. Eu acho que dá para ter muitas ideias aqui.
e começar, ó, Flávio aí também dizendo que foi o máximo, e a gente começar a caminhar, porque é isso que vocês falaram, se a gente não começar, não vai nunca. Então, se a gente não começar com o trabalho dessa comissão, não sai do lugar. Vamos lá, vamos para frente, e eu vou conversar com a Aline, ela não pôde participar hoje, mas eu me comprometo a conversar com ela, e a gente já startar esse processo todo aí, tá? Depois converso com você, Manuel, no privado. Cláudia, muito, muito, muito obrigada mesmo. Antônio, se ainda estiver por aí, abraço, obrigada pela participação, Flávio também. Manuel, novamente, agradecer imensamente. À disposição, eu também agradeço pela oportunidade, né? Agradeço a Cláudia também pela confiança aqui, né? De indicar que o desafio é grande, mas, enfim, a gente está no dia a dia, né? Então, a gente está fazendo, então, Se acho que é aquela vocês coisa. não gostassem de desafio, vocês não estavam na educação, né? É. Então, Não. Obrigado. ó, o Antônio está por aí. Antônio, gostaria de falar, pode se colocar, fica à vontade. Não, só dizer que foi muito boa a participação de vocês. Eu quase participei pouco, porque a internet só caindo, e aí, enfim, mas vamos A para gente cima. gravou, Antônio, a gente gravou e depois nós vamos compartilhar com o grupo todo, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Prazer, Mônica. Prazer foi meu. A gente se fala, Manuel. Tá bom. Beijo. 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 Tchau.